Coritiba foi até a cidade de Salvador, lá na Boa Terra, jogou na Arena Fonte Nova, jogou mal e perdeu de novo. É a terceira derrota em 4 jogos, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. O Nicolas França conta como foi. Aqui na Arena Fonte Nova, o Coritiba perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. São 4 rodadas, apenas 1 ponto conquistado e o time se fixando na zona de rebaixamento. E uma derrota por 3-1 para o Bahia, que também teve um significado histórico. Apenas na segunda vez em toda a sua existência, o Coritiba está a 10 partidas seguidas sem vencer. A primeira vez que havia acontecido isso na história do Alviverde foi em 2020, durante o Campeonato Brasileiro, aquela que foi a pior campanha do time na história dos pontos corridos, e agora começando lá no Campeonato Paranaense, passando por jogos de Copa do Brasil e com 4 rodadas de Campeonato Brasileiro, Coritiba atinge de novo esta marca e para não se tornar a pior da história do clube vai ter que vencer o Vasco na próxima quinta-feira no Couto Pereira, também, claro, para melhorar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e para aumentar a confiança dos jogadores, algo que o técnico Antônio Carlos Zago falou muito na entrevista após a derrota aqui para a equipe do Bahia. O jogo começou equilibrado, né? O Coritiba demonstrando ofensividade, só que deixando espaços para jogadas em velocidade. A equipe do Bahia, que aproveitava muito seu lado esquerdo, com o ala, o Matheus Bahia, e também com o Biel, caindo por ali, justamente o setor que o Coritiba teve que mudar em relação à última partida por causa de um problema muscular do Kusevich. O Bruno Viana entrou para jogar no setor, né? Foi deslocado com o Henrique entrando no miolo da zaga, o Natanael também por ali, mas tiveram dificuldades de controlar os avanços do Bahia. Foi por ali que o lateral esquerdo, o Matheus Bahia, fez um cruzamento com a defesa desarrumada. O Vitor Luiz estava voltando, acabou marcando um gol contra. O Bahia cresceu muito em campo, né? O Coritiba se perdeu e o time da casa teve pelo menos mais 3 grandes oportunidades na primeira etapa para aumentar o placar. Isso não aconteceu, né? Permitiu ao Coritiba rever a estratégia para a segunda etapa. O técnico Antônio Carlos Zago tirou um dos seus 3 atacantes, o Rodrigo Pinho, que mais uma vez não fazia uma boa partida, para a entrada de mais um meia, o Bosquilha. Tentativa de segurar mais a bola, ter criatividade no sistema ofensivo. O Coritiba passou a rondar mais o gol do adversário. Bahia também já não conseguia encaixar tantos contra-ataques, mas não criava tanto assim também o Alviverde. Até que o Bosquilha, num lance de fora da área, marcou um golaço para empatar a partida 1-1. Ali a expectativa é que o Coritiba pudesse crescer, né? O Bahia já não demonstrava o mesmo ímpeto da primeira etapa, a torcida pegando no pé de alguns jogadores, como o atacante Everaldo, por exemplo. Só que como a gente fala, a torcida coxa branca não teve 1 minuto de passe, não tem 1 minuto de passe, porque logo na sequência do gol de empate, o time tentou sair jogando errado, devolveu a posse de bola para o adversário, e aí num chute de fora da área do Biel, o goleiro Gabriel falhou, permitiu que a bola entrasse 2-1. Para piorar, na sequência, uma bola parada, um cruzamento que veio da direita, e o David Duarte, o zagueiro, aproveitou o espaço dado pela defesa, cabeceou para fazer 3-1. Ali de um empate que o Coritiba podia crescer em campo, quem sabe buscar uma virada, partiu para um 3-1 contra. Os jogadores não tiveram mais força, nem psicológica, para reagir dentro de campo, apesar das substituições que ainda foram feitas pelo técnico Antônio Carlos Zago. Coxa amargou mais uma derrota e agora terá de qualquer forma de buscar recuperação contra o Vasco quinta-feira no Couto Pereira. Obrigado, Nicolas França. E aí, Gil Rocha, Marcelo Ortiz, eu fico imaginando como o Coritiba perdeu tempo, né? Nós já estamos aí, hoje é dia 7 de maio. Coritiba perdeu todo esse tempo, amigo. Então, assim, não tá dando muita sorte também, né? Porque o tempo que saiu o gol do Bahia, o segundo gol do Bahia, matou qualquer pretensão. Agora, o jeito que o Coritiba foi sair jogando fora de casa, cara, não dá para aquilo que a gente falou, né, agora há pouco. Você tem que ter um outro jeito. E outra, a gente pode ter se enganado com relação às contratações, mas quando foi se anunciando as contratações do Coritiba, não parecia que fosse um time frágil. O que me parece, Marcelo, o que está faltando é um encaixe, é um jeito de jogar. E aí vai no que o Osmar disse. Exatamente. Parece que está sempre começando de novo. Mas e aí quando o Osmar fala que o Coritiba perdeu tempo, é que realmente não foi acertada o fato de trazer o Antônio Oliveira. Acho que não foi um acerto da diretoria, pelo contrário, foi um erro, Gil. Só que o erro piora quando você continua sem convicção. E por que eu digo continua sem convicção?
porque continua no Campeonato Paranaense onde toma pressão e é eliminado, continua na Copa do Brasil onde toma pressão e é eliminado, espera começar o Campeonato Brasileiro, espera passar uma rodada para daí fazer a modificação, Osmar. Então, por que para mim falta convicção? Se você tem convicção, Gil, e não mudou antes, é porque você sabe que esse é o trabalho certo. Você não tem que esperar estrear no Brasileiro para ver. Estreou no Brasileiro, agora tá para ver que tá feia a coisa. Tava feia há muito tempo, Osmar. O Antônio Carlos Zago, falei aqui, e o telespectador que tem memória boa lembra, não seria o meu escolhido. Eu acho que o Zago tem uma maneira de treinar o time, de jogar, que pode até ser interessante, Gil, só que é bem diferente da formação do grupo de jogadores. Quando eu falo isso, por quê? O Zago normalmente gosta de jogar com 3 zagueiros, você não está fazendo isso no Curitiba. Curitiba não tem tantos zagueiros à disposição para isso. Certo, Gil? E zagueiros com condições, com qualidade. O Henrique teve que jogar hoje, entrou hoje e mostrou o Henrique que, infelizmente, ele não está conseguindo mais ter o retorno físico, eu digo. Sim. Tecnicamente, o cara não desaprende a jogar. Mas para o zagueiro, né, Osmar, exige muita parte física e, infelizmente, o Henrique, pelo menos no jogo de hoje, não conseguiu render. E, no claro, que perde também o ritmo, né? Marcelo, o Henrique já não estava rendendo. Já não estava, na verdade, já não estava. Só que aí, Osmar, o Antônio Carlos quer jogar. Por isso que eu digo, quando você traz um treinador, Gil, você tem que ter um cuidado com o seguinte. O treinador tem que montar o time com o elenco que ele tem e tal, concordo. Só que os treinadores, quando você vai contratar, você sabe como é feito o trabalho. O Zago faz um trabalho normalmente com 3 zagueiros, no mínimo 2 volantes, com boa marcação nesse meio campo, para que libere os laterais e joga com uma marcação um pouco mais avançada. Essa marcação avançada, quando você tem zagueiros que não têm essa condição de velocidade, para você tomar 2, 3, 4 gols, é um prato cheio. Para o adversário que souber aproveitar isso, Gil. Aí você forma, porque é ruim de mudar, porque você forma um elenco com uma filosofia e depois traz um treinador com outra, é ruim para todo mundo, para o elenco e para o treinador. E o Antônio Carlos Zago não conhece todo mundo ainda, né? Eu acho até que Curitiba, não sei para você, Gil, Osmar, mas para mim o Curitiba até já está rendendo mais do que rendia com o Antônio Oliveira. Só que o problema é que agora, no Brasileiro, os adversários são muito melhores também. Eu vou repetir a piada aqui com todo respeito ao torcedor do Curitiba, porque foi um torcedor do Curitiba que me falou que o problema do Curitiba é que essas 34 próximas rodadas aí só tem pedreira na Série A. Pois é verdade. Mas é verdade, cara. É pura verdade. Mas, porém, contra o São Paulo é duro, porque o jogo contra o São Paulo era para o Coritiba ter vencido. Era para o Coritiba ter vencido. Esse era o jogo da vitória, esse foi uma pena. Por isso que eu digo, Gil. Agora, se jogar já está conseguindo render um pouco contra o São mais. Paulo, é para ganhar do Vasco, mesmo o Vasco tendo ganhado do Fluminense. Então, pode ser que chegue uma hora que vai dar uma vitória assim. Porque, assim, claro, falta muita coisa para o Coritiba, mas não é tão ruim assim. Mostrou contra o São Paulo que pode jogar melhor. Agora, por exemplo, eu não vejo, Gil, explicação óbvia para o Rodrigo Pinho continuar no time se não for para ser centroavante. Ele não está sendo centroavante, está sendo jogador para jogar entre linhas, para que possa colocar os companheiros no ataque em melhores condições, e não é a posição do Pinho, é a posição do Bosquilha. Pode ser a posição, quando eu digo pode ser, porque tecnicamente é espetacular, só que não conseguiu ter sequência nenhuma e rendeu o Marcelino Moreno. E o Moreno teve chances, vamos falar a verdade. Tem jogadores assim, o cara não teve sequência, ele teve sequência e não conseguiu render. Então, Osmar, o grande problema é esse. O Curitiba tem peças, o Moreno, o Bosquilha, por exemplo, são 2 jogadores que um deles tem que jogar. E para mim, quando a gente fala que seria bom o técnico estar antes, porque o Andrei, ainda para mim, se você quer um volante que arme o time, o Andrei é o melhor que tem o Curitiba hoje e não está jogando. No intervalo, bem rapidinho, tem pergunta aí pro Marcelo Ortiz, não? Ou pro Gil Rocha? Tem sim, do Hélio Clarindo. Boa noite, Férias da Bola. Marcelo, Coritiba precisa fazer o quê para não cair? Vixe. O Hélio lá de Ponta Grossa. Um abraço, Hélio. Bom, primeiro ponto, 45 pontos pelo menos para não cair. Tem que fazer mais 44. Hélio, agora, claro, isso aí na matemática, mas respondendo para você, Hélio, o Curitiba tem que ter um rendimento. O Gil deu exemplo do jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo, Osmar, nos deu uma esperança muito boa, o time jogou bem e acabou tomando um empate. Contra o Bahia, o time desandou totalmente, não conseguiu apresentar um bom futebol e na hora que tentou render, tomou 2-1 e depois toma o 3º gol hoje e que infelizmente foi uma derrota muito ruim para o Curitiba para as pretensões do momento. Primeiro ponto, tem que estabilizar esse time e o Zago tem condição para fazer isso. Estabiliza o time, forma um 11 titular e mantém. E aí tem que procurar resultado. O grande problema
é que as rodadas passam e aí 44 pontos para 34 rodadas, não é nada de extraordinário. Acontece que normalmente, Osmar, o técnico quando chega, o técnico precisa de 6, 7, 8 jogos para isso. Se contar que o Antônio Carlos chegou na segunda rodada, foi o auxiliar dele que treinou, ele treinou a partir da terceira rodada, Osmar, a gente vai considerar que lá para a 10ª. O Curitiba não tem tempo para ficar até a 10ª rodada sem pontuar. O Curitiba volta a campo já quinta-feira contra a equipe do Vasco. O Vasco que empatou nessa rodada em 1-1 contra a equipe do Fluminense. Outra coisa, tomou 3 do Flamengo, 3 do Fortaleza e 3 do Bahia. Curitiba já sofreu 10 gols no campeonato. 11 Não, 10. que sofreu do São Paulo. 10 gols, isso. Marcou 2, tem um saldo negativo de 8. O exatamente. aproveitamento do Curitiba nesse momento é de apenas 8%. Por isso que eu digo, Osmar, esse negócio de marcar... 2 gols marcados e 10 sofridos. Isso. Por isso que eu te falo, João. Fez menos gols que o América e sofreu só um a menos. A ideia de marcar um pouco mais adiantado, de você encurtar o campo, é uma ideia interessante para um time. Primeiro, com tempo de treinamento, o Antônio não teve, e com jogadores com característica para isso, Gil. E não me parece que o Curitiba tenha hoje jogadores dessa característica. Por isso que eu falei, para o adversário ficar mais fácil fazer gols. Tá? Aí os números mostrados. Para o torcedor apanhar só de 3, né? Mas assim... É o que você falou, o campeonato não vai ter moleza. Eu acho que o jogo contra o Vasco tem tudo, é jogo com a cara que o Curitiba vai voltar a fazer um grande jogo. O Curitiba tem feito bons jogos em casa, não é de hoje, e tem tido maus resultados fora de casa, não é de hoje, Osmar. O problema é que está demorando para somar ponto.